estamos aqui com Lani, uma das integrantes do grupo Slam das Minas, e nós estamos no Pontal da Barra, em Maceió. O slam é uma modalidade artística que veio dos Estados Unidos para o Brasil. Não é uma exclusividade alagoana, o slam existe em outros estados, tanto fora do Nordeste como no Nordeste. E aqui a gente vai conversar com esse grupo que traz essa expressão e fortalece essa expressão no estado de Alagoas. Lani, para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o slam e de que maneira o slam é diferente do rap. Eu acho que isso é uma dúvida muito comum, porque muita gente não conhece o slam e muita gente acha que o slam e o rap são a mesma coisa. Existe uma semelhança entre o slam e esse universo do hip hop e tal. Eles são coisas semelhantes, mas ao mesmo tempo são coisas diferentes. Na verdade, a dúvida que a maioria das pessoas tem é se o slam é igual a uma batalha de rima freestyle, que é aquela batalha de rima convencional, onde normalmente as pessoas se encontram em uma praça pública, um local público, e elas batalham entre si, e ali elas criam as rimas na hora que elas estão batalhando. Já no slam, a gente costuma já chegar com a poesia pronta, né, para a batalha, né? Na verdade, o termo slam, ele se refere a uma batalha de poesia falada. Então, é uma poesia que normalmente você já vai com ela decorada, você já escreveu antecipadamente, você pensa no que você quer falar antes de você falar. E o slam também tem essa diferença de que, apesar de estarmos batalhando, a gente não está batalhando uns contra os outros, assim, nesse sentido de falar sobre o outro. Porque na batalha de rima, de freestyle, normalmente acontece muito isso, né? O pessoal, eles acabam utilizando do adversário para rimar. Sim. E no slam, não. A gente utiliza de outras coisas. Normalmente, a nossa poesia é uma poesia que a gente fala poesia de resistência. Então, a gente tem temas diversos. A gente fala sobre racismo, a gente fala sobre homofobia, a gente fala sobre questões da periferia, enfim, mas não necessariamente precisa ser isso, mas normalmente no slam a gente fala sobre questão de resistência mesmo. E aí, o slam também tem algumas regras que diferenciam da batalha de rima, né? Que é o fato de que você precisa ter uma poesia autoral, então tem que ser uma coisa obrigatoriamente sua, e que você pode fazer uma poesia de até 3 minutos. Se você quiser improvisar no meio do caminho, você pode improvisar, você não perde ponto por isso, mas normalmente as pessoas já vão com a poesia pronta. Então, é isso que diferencia, assim, de uma batalha de freestyle, de uma batalha de rima e do rap, do hip hop, assim. Basicamente é isso. Entendi. Então, o slam, por mais que ele tenha esse caráter, digamos que mais performático, né, de mais Isso. interpretação do que a competição numa rima, mas aí o slam ele está sempre associado a uma batalha. O slam sempre acontece de maneira associada a batalhas, não é isso? Isso. O slam é uma batalha de poesia falada, como eu falei anteriormente, que tem essas 3 regras, né, de poesias até 3 minutos, de ser uma coisa autoral e também de não ter acompanhamentos musicais. Isso. Então, não tem aquele beatzinho, né, não tem do rap. acompanhamento musical. Entendi. E aí, no contexto aqui de vocês, eu vi que o Slam das Minas, ele foi criado pelo Ateliê Ambrosina, que é onde a gente está agora no momento. Aí me explica um pouco, assim, tanto da atuação do ateliê, como dessa relação da criação do Slam. De que maneira surgiu essa criação e por que atrelada ao Ambrosina? Enfim, fala um pouco sobre essa conexão. O Slam, ele já existia, né? Porque o Slam, ele começou aqui no Ateliê Ambrosina, começou em 2018, a primeira edição. Mas ele não existia nesse formato que existe hoje, que é o formato que é necessário para levar alguém até o nacional. Né? O Ateliê Ambrosina, ele já organizava o Slam desde 2018, mas acontecia uma vez no ano. E aí, para levar um representante para nacional, é preciso ter um preparo e preciso seguir uma série de regras, preciso cumprir com as coisas que eles propõem. Uma dessas coisas é que você faça 5 batalhas, no caso, uma a cada mês, e aí, no caso, 4 eliminatórias e uma final. E aí, esse formato de slam aqui ainda não existia. Na verdade, não existia nenhum formato de slam, né? Então, de maneira organizada, né? De maneira organizada. Era uma coisa que não era falado aqui e tal. E aí era um sonho meio que de Willy, quando ela teve contato a primeira vez com isso, porque a Brenda Lima, né?
a Brenda Lima foi dar foi uma oficina? Foi. A Brenda Lima é uma poeta que já trabalhava fazendo oficina de slam enfim, falando sobre slam nas escolas. Ela veio de lá do Rio de Janeiro e fez uma dessas oficinas lá no CEPA, foi no CEPA? Foi no CEPA. E aí foi a primeira vez que a Willy teve contato com esse mundo do slam. E eu também tinha contato, assim, pelas coisas que eu via na internet, mas sempre parecia uma realidade muito distante, porque o slam, ele cresce muito em São Paulo, Rio de Janeiro, mas aqui é uma coisa pouco falada, pouquíssimo, tanto que a maioria dos lugares que a gente chega, a gente tem uma dificuldade de dialogar sobre o projeto, porque as pessoas, elas não entendem ainda e não sabem ainda o que é o slam. Então, a gente está fazendo esse trabalho também de popularizar o termo aqui, de tentar falar sobre isso com o máximo de pessoas que a gente conseguir, mas a gente também está, como eu falei, né, eu vou falar uma coisa mais pessoal, que é o fato de que a gente está na organização para poder participar, porque assim, era o nosso sonho participar de uma batalha nesse formato de eliminatória, de levar alguém para o nacional. Era um sonho nosso. A gente sempre quis fazer parte disso, sendo que a gente se viu nesse dilema de se a gente não organiza, a gente não participa, porque não tem quem faça pela gente. Sim. Então, é uma coisa que eu até, sempre que alguém pergunta sobre o Slam das Minas, eu falo que é um projeto que, assim, mulheres que na falta de um espaço de fala decidiram criar esse próprio espaço, assim, decidiram se dar esse próprio espaço, porque a gente não tinha esse espaço. Então, a gente fica nesse lugar que pra gente é um pouco delicado, porque a gente divide a organização e também somos participantes. E aí, em alguns contextos, isso pode ser questionado, né, sobre qual é o nível de responsabilidade que existe nessa organização, ou se pode existir talvez um favoritismo por sermos organizadoras. Porque no caso vocês também competem, né? Nós também competimos. Sim. E aí, enfim, né, conforme o projeto vai ganhando visibilidade, essas dúvidas e esses questionamentos, eles também ganham volume, né? Então, notoriedade também, né? Então, e quanto mulheres, a gente sabe que a gente já está num lugar muito sensível, porque as pessoas já se irritam naturalmente com o fato do Slam das Minas ser um Slam das Minas, porque atualmente somos o único competindo para o nacional, e aí surge muito esse questionamento, assim, de já que é um slam a nível nacional agora, por que vocês não abrem para todos? Para ser uma coisa mais justa, para ser uma coisa igualitária. Tu diz abrir para que homens e mulheres participem, é isso? É, isso. Sim. Atualmente é aberto para mulheres cis, mulheres trans e não binárias. E aí surge esse questionamento do por que não abrir para os homens também, para tentar uma vaga no nacional, enfim. E isso vem muito também do berço do Slam das Minas, né? Porque o Slam das Minas AL, ele nasceu aqui no Ateliê Ambrosina. O Ateliê Ambrosina é uma ONG feminista. Então, ele nasceu com esse intuito, assim, de ser um lugar de acolhimento antes de ser um lugar de batalha. Eu acho que isso é muito importante de ser dito, porque o ambiente do rap, do hip hop, o ambiente enfim, é um ambiente majoritariamente masculino e que é um ambiente hostil. Eu ia complementar dizendo isso, hostil. Eu acompanho alguns grupos de rap, de hip hop, é um gênero que eu escuto bastante música, mas ainda assim, às vezes eu, como mulher, escuto com uma certa dificuldade. Eu gosto de muitos artistas na área, muitos artistas homens, mas eu sempre estou procurando conhecer artistas mulheres também, porque você se sente... você não se sente representada naquela rima, você não se sente, em grande parte das rimas, às vezes traz sim uma fala masculina, machista, da mulher ser colocada sempre como um objeto de desejo, um objeto sexual, isso acontece muito no rap. Então eu sempre busco artistas, e às vezes, quando a gente tem uma artista mulher no rap falando sobre as mesmas coisas que os homens falam, de maneira explícita, de maneira sexual e tal, aquela artista é vista de uma maneira vulgarizada. Aquela artista é vista de uma maneira vulgarizada, de uma maneira
inferior, porque ela tá falando basicamente das mesmas coisas que o homem fala, só que é uma mulher falando, né? Então isso acontece muito no rap, o rap realmente ainda é um gênero muito, muito masculino. E aí a gente tem essa dificuldade de fazer com que as pessoas entendam que o Slam das Minas, apesar de ser uma competição, não deixa de ser uma competição, mas é uma competição com um viés diferente, com uma atmosfera diferente, assim, tanto que a gente sempre fala, você só sabe como é o slam quando você participa de quando você está lá, porque estamos como competidoras, mas a nossa batalha, na maioria das vezes, não é umas contra as outras, é de todas contra um sistema. Sim. E aí eu acho que isso é importante de ser dito, isso diferencia muito a ideia que a gente tem sobre o que é batalhar do que outras pessoas esperam que seja o que deveria ser, entende? Enfim, e aí tem sido um projeto piloto, assim, esse ano, né? Porque Tice, que foi uma das fundadoras do Slam, juntamente com todo mundo que estava no Ateliê Ambrosina, foi para Brasília, né? Era ela que organizava anteriormente, né, os slams, e aí agora ela está em Brasília fazendo mestrado. Então a gente tomou o projeto para que conseguisse continuar, para que conseguisse continuar. Então era isso, assim, a gente queria muito participar e se a gente não colocasse a mão na massa, a gente nunca ia conseguir participar. Então a gente teve que sair de uma zona de conforto nossa, assim, também. E isso causa, como eu disse, questionamentos, dúvidas, enfim. Então, eu acabei ficando um pouco nervosa, porque a gente, na nossa última batalha, teve que lidar com algumas questões em relação a isso, tanto as dúvidas quanto a por que o slam não é aberto para homens, mas também nesse lugar da nossa participação e enquanto organizadoras também, enfim. Mas a gente tem uma equipe de produção e toda essa parte voltada para jurados, para Slam Master, quem faz o contato é a equipe de produção, para que não haja um contato direto com a gente. Uhum. São pessoas que não têm um contato não vivenciam com a gente também, não são pessoas próximas a nós. E as produtoras sempre falam, antes da batalha começar, sobre a importância de ser racional sobre a nota que você está dando, e, enfim, de não puxar a sardinha para o lado de ninguém, enfim. Mas a gente já esperava que de alguma forma isso ia acontecer, porque sempre que a gente, quanto mulheres, se coloca nesse lugar de levantar a bandeira de alguma coisa, de meter a cara e fazer, a gente encontra obstáculos. Sim. Enfim. Sim. E aí, no caso, esses questionamentos que você falou sobre se homens poderiam participar, se poderia ser aberto, esses questionamentos vieram de outros homens, no caso? Ou vieram de mulheres? Como foi isso? É uma coisa mais geral? Eu acho que vem de todos os lados. Sim. Eu acho que vem de todos os lados, porque é uma pergunta até difícil de responder, mas eu acho que vem de todos os lados, porque todo mundo, seja homem ou mulher, não está acostumado a que eles estejam como plateia. E eles não estão acostumados a estar ali para assistir, para aplaudir. Isso é uma coisa que eu falei nas últimas batalhas e também falo em algumas oficinas e alguns lugares que eu vou falar sobre isso, que os homens, eles precisam, às vezes, se dar o lugar de plateia, de sentar, assistir, aplaudir e gritar e torcer, e não um lugar de palco sempre, porque esse lugar de palco sempre já está sempre com eles, assim. E aí, quando vem esse questionamento do porquê que o Slam das Minas é o Slam das Minas, e aí eu devolvo a pergunta, assim, por que que não o Slam das Minas se todos os outros espaços já são deles? Sim. Sabe? E aí também vem muito desse lugar do se sentir confortável, né? Porque a gente tá ali para dividir as nossas dores, as nossas vivências quanto mulheres, na intenção de sermos acolhidas por outras mulheres. Então, seria diferente se a gente estivesse compartilhando essa batalha com um homem ali. Esse ângulo, essa questão de acolhimento mudaria muito, né? Porque realmente existem dores e questões que só uma outra mulher entende, né?
existem coisas que são muito particulares, né? É muito interessante essa ideia do acolhimento. Acho que essa é uma das principais diferenciações que a gente está conseguindo esclarecer e ver aqui contigo com relação ao rap e com relação às batalhas de rap, na verdade. E eu vi também que recentemente vocês estão agora participando, tá acontecendo uma batalha agora esse mês, não é isso? Isso. Não, em agosto, no caso, Não, né? aconteceu... Como é que tá? Assim, o Nacional, ele diz que a gente deve organizar, como eu falei, né, 4 classificatórias e uma grande final. E, assim, nossa forma de organização está sendo meio diferente da que normalmente fazem no Nacional, né? Porque no Nacional eles têm o regional, depois do regional eles têm o estadual, e aí do estadual eles levam alguém para o Nacional. Como aqui em Alagoas a gente é o único slam que está seguindo essas regras e essa métrica de batalha, enfim, somos o único até então para o nacional. Então, o nosso tempo de realização, a forma como a gente está realizando é diferente da que normalmente acontece lá fora. Porque em São Paulo, por exemplo, tem mais de 50 slams. Então, é um modo diferente. Tem vezes que eles têm batalha toda semana, enfim. Aqui, no nosso formato, a gente está realizando uma por mês. E aí, normalmente, acontece na última semana do mês, sendo que agora, como a gente está com prazo apertado para o Nacional, que a gente tem até a primeira semana de outubro para entregar um nome para o Nacional, a gente está, enfim, né, acelerando o processo. E aí a gente teve uma batalha lá na UFAL, no dia 28 de agosto, e nossa próxima batalha é na Criativa, na Escola Criativa, no próximo sábado, dia 14 de setembro. Eu vi essa questão da UFAL e aí eu fiquei curiosa também. Para dar uma contextualizada, é a Universidade Federal de Alagoas. E aí eu fiquei curiosa do porquê da escolha de levar a batalha para a UFAL. Eu dei até uma olhada na legenda de um post de vocês e falava um pouco sobre essa questão de levar para a universidade e por que então a escolha de levar o slam para uma batalha na universidade. Primeiro porque a gente agora, nesse momento, a gente tem um projeto de extensão com o NEPED, que é o Núcleo de Pesquisas e Expressões Dramáticas da UFAL. E aí a gente tem um projeto de extensão que se chama Slam das Minas, a performance na cena literária. Então, como é um projeto de extensão da universidade, a gente já tinha essa vontade, desde que o projeto surgiu, de levar uma batalha para dentro da universidade e para o Ixika, que é onde funciona o núcleo do NEPED. Então, esse foi o motivo principal. Mas o segundo motivo é porque a universidade ela tem um núcleo de público que a gente queria alcançar. A gente tem tido muita dificuldade de mobilizar público nesse esquema que a gente está fazendo, né, de 5 batalhas, porque anteriormente a gente só realizava uma batalha por ano. Então era mais fácil de mobilizar público, né? Um único encontro, né? Fica mais fácil divulgar, fica mais fácil marcar um dia, juntar uma galera, né? Era mais fácil. E aí agora, como a gente está fazendo em outro formato, está fazendo dessa forma repartida, enfim, acaba que fica mais difícil mesmo para mobilizar o público. Então a gente pensou dessa maneira mais estratégica de já ter uma galera lá e também de conseguir juntar o útil ao agradável, porque tem um público da UFAL que a gente acha que precisa ter esse encontro com o slam. É importante falar que a universidade ela é um lugar cheio de potencialidades, assim, a gente acredita muito nisso. Então, a ideia era que as pessoas que tivessem contato ali, que estivessem passando na hora, que se interessassem, procurassem saber mais sobre o slam e, consequentemente, talvez se sentissem inspiradas em fazer poesia ou participar das nossas próximas batalhas. Entendi. E aí eu fiquei com uma dúvida. Para participar de um slam, vamos supor, a pessoa conheceu, descobriu, gerou um interesse para participar de um slam, para a pessoa entrar num grupo assim e participar, o que é que a pessoa precisa fazer? De que maneira, né, acontece esse processo? Bom, no Slam das Minas, a gente abre todos os meses um formulário de inscrição pelo nosso Instagram, fica lá no nossa bio, e aí a gente oferta 10 vagas pelo formulário, e no dia a gente abre mais cedo, antes da batalha começar, mas são 3 vagas, né? São mais 3 vagas para quem quer se inscrever no dia. E aí não tem uma grande
um grande segredo, sabe? É basicamente isso. Se você tem uma poesia, se você se sente confortável em falar, se você quer participar, procura nosso Instagram, entra lá, procura nosso formulário de inscrição e se inscreve. É basicamente isso. Entendi. E vocês capacitam, vocês tinham comentado sobre a oficina. Vocês, Isso. no caso, vocês capacitam as pessoas para participar de um slam, para escrever poesia, como é? A gente tem a oficina de formação de novas slammers, e aí a gente mensalmente dá oficina em escolas públicas de Alagoas, mas a gente também faz oficinas gratuitas que são abertas ao público. E aí as escolares, elas são para o público específico da escola, para a galera do ensino médio, as meninas do ensino médio, mas a aberta ao público é aberta para qualquer pessoa que queira se inscrever para, enfim, para participar. E aí, nessa oficina, a gente fala um pouquinho sobre o slam, mas a gente deixa claro que esse não é o nosso foco principal, assim. Não é para você sair dali para uma batalha ou pronto para um slam, mas é para despertar esse interesse na escrita de uma forma, na escrita como um apoio, assim. Eu acho que esse é o mais importante, é despertar a poesia como uma possibilidade de acalento, de acolhimento. Para a gente, isso é mais importante do que você sair dali dizendo que quer batalhar. Se sair dali alguém pronto para batalha, eu sempre falo isso, a gente vai ficar muito feliz. Mas se não, que pelo menos essas pessoas se aproximem mais da poesia como esse lugar de pertencimento, de resistência, enfim, né? De apoio às vivências pessoais. E aí, todo mês a gente está organizando essas oficinas. Enfim, basicamente é isso. Entendi. Ilane, me fala um pouco sobre você, assim, você como pessoa, dá uma contextualizada aqui pra gente, se você é daqui da capital, fala a sua idade, que a gente não falou também, e dá uma contextualizada um pouco do que você faz para além do slam também. Eu tenho 22 anos, eu sou daqui, de Maceió, eu faço relações públicas na UFAL, sou fotógrafa, sou atriz, poetisa também, e faço parte aqui do Ateliê Ambrosina desde o começo, desde 2019, quando tudo começou. Se você chegou até aqui na entrevista, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, para que o YouTube entenda que você tem interesse nos nossos conteúdos e para que a gente consiga trazer mais episódios com novos convidados, episódios cada vez melhores. Se você também tem uma sugestão de um convidado aqui de Alagoas, um artista alagoano que você gostaria de ver aqui com a gente, conversar com a gente, deixa aqui nos comentários. Lani, então me conta, hoje, quantas pessoas fazem parte do Slam das Minas aqui em Alagoas com vocês? De produção, organização, enfim, nós somos 6, com o apoio da Tice, que continua coordenando e ajudando a gente, mesmo do lado de Brasília, assim, remotamente. Mas a gente... É importante frisar, né, como eu estava falando, que a gente quer que isso se expanda. A gente fala sobre que o Slam das Minas é um lugar de voz feminina, sim, de prioridade à voz feminina, sim, mas nós somos super parceiras da ideia de que outros slams sejam criados. A gente quer cutucar nesse lugar, inclusive, a gente quer fazer uma provocação para a galera, para que outros slams apareçam aqui. E esse é o motivo pelo qual também a gente está fazendo esse trabalho de falar sobre, não só de realizar a batalha, mas de falar sobre a batalha em outros lugares, de fazer a oficina de formação, de levar o slam como uma possibilidade, não só pontualmente em alguns eventos, enfim, mas como algo que cresça mesmo, que represente o Nordeste, porque hoje o slam é uma coisa centralizada muito em São Paulo, Rio de Janeiro, o movimento cresce muito lá, e o Nordeste, e Maceió especificamente, até então estava completamente fora do mapa do nacional, assim, Alagoas estava fora do mapa do nacional até esse ano. Então, o quanto que é importante, assim, eu espero que ano que vem a gente já possa estar falando de outra maneira, que já esteja diferente, que já tenham vários outros slams e que a gente já tenha feito essa roda girar, sabe? E a gente se coloca sempre à disposição também para estar em outros espaços falando sobre isso e ajudar quem quiser bater um papo com a gente sobre, eu quero criar um slam, mas eu não sei de onde começar. Eu quero fazer um slam, mas eu não sei
o que precisa para fazer um slam, assim, para ser o fundador de um slam, enfim, quais são as regras. A gente se coloca super à disposição para isso, para falar sobre isso, para conversar. Para incentivar que novos grupos possam surgir também, né? Isso, Que para incentivar outras pessoas possam formar, né? outras pessoas possam formar. E aí, só reforçando que o Slam das Minas, ele é uma coisa que acontece no Brasil todo, tem em vários estados, e o nosso é o Slam das Minas AL, né? Mas o Slam das Minas, ele não é uma criação especificamente nossa, esse nome, Slam das Minas, Sim, né? sim. É uma coisa que é um movimento nacional, enfim. Lani, e sobre o Ateliê Ambrosina, que como eu falei, é onde a gente está no momento aqui, me conta um pouco sobre, nós sabemos que é uma ONG feminista que atua aqui em Maceió, mas de que maneira essa ONG impacta na comunidade, de que maneira essa ONG atua aqui em Maceió? Bom, o Ateliê Ambrosina, ele foi fundado, a ideia dele surgiu em 2018, mas o primeiro ano mesmo de projeto foi em 2019. A ideia do projeto é que a gente oferte cursos gratuitos para as meninas da comunidade. A gente está falando do Pontal da Barra, que é uma comunidade periférica e pesqueira, mas que também é uma comunidade que acaba sendo esquecida, principalmente por conta da Braskem. A gente sabe que existe esse distanciamento do Pontal com outros bairros. Muitas pessoas até chegam a falar do Pontal como se ele não fizesse parte de Maceió, mas ele é um bairro de Maceió ainda, e ele sempre esteve nesse lugar invisibilizado. Logo, as meninas do bairro também estão nesse meio, elas acabam sendo invisibilizadas, as coisas não chegam aqui, as oportunidades não chegam aqui. Então, o Ateliê Ambrosina, ele surge com essa proposta de trazer, de fomentar e incentivar essas meninas, essas jovens, a buscarem outras perspectivas, assim. E aí a casa oferta esses cursos gratuitos desde 2019, como eu falei, e aí são diversos, assim, a gente já teve fotografia, a gente tem futsal, a gente tem artes digitais, a gente agora temos Kung Fu também, assim, diversas áreas, e aí são meninas de 11 a 21 anos. Eu comecei como uma dessas meninas, eu entrei no ateliê quando eu tinha 15 anos, agora eu tenho 22, Massa. Comecei como aluna, fiz praticamente todos os cursos que a casa tinha para ofertar, passei por todas as formações e hoje eu faço parte da coordenação junto com o Willy e com outras meninas da casa, assim, e que para a gente é a realização de um propósito, porque a ideia inicial sempre foi que o projeto fosse uma incubadora. Então a ideia é que o projeto ele se renove e ele se sustente das pessoas que saem daqui. E hoje a gente vive essa realidade, felizmente. Assim, hoje as meninas que fizeram as formações são as professoras. As professoras, em sua grande maioria, são as ex-alunas. Então, essa é a ideia. Mas, em paralelo a isso, em paralelo aos cursos, a casa também organiza outras coisas. A gente tem o Bumba Minha Vaca, como dá para ver a vaca aqui, que é um projeto que nasce desse questionamento também, né, do ser mulher e de por que sempre, enfim, todos os... É muito automático, né? Eu já entrei aqui, não, bota ali perto daquele boi, e é uma vaca, né? Então, realmente é uma coisa, assim, muito automática. Eu acho que o ateliê, ele tem esse papel de fazer esses questionamentos, assim, em todos os lugares em que a gente vê que são lugares apropriados pelos homens, a gente vai lá e planta uma sementinha da dúvida. E aí a gente tem vários projetos em paralelo a isso, e aí a gente tem o Slam, tem o Cineclube, que também acontece, a gente agora vai entrar na nossa terceira edição do Cineclube, que acontece aqui na casa, a gente abre a casa, a gente faz a mostra de filmes, depois a gente faz roda de conversa, roda de debate, é sempre interessante, a gente traz convidados de fora. Então, assim, a gente está sempre se movimentando nesse lugar, assim, de educação e cultura. A gente tem projeto envolvendo cinema também, a gente teve o Ateliê Sesc de Cinema aqui no ano passado, que funcionou aqui na sede. E, enfim, o ateliê é basicamente isso, é uma casa-escola voltada muito para esse lugar da arte e da cultura, quanto um artifício de mudança de vida, assim. Sim, e aí no caso não só meninas, mulheres moradoras aqui do Pontal podem participar, como pessoas de outras regiões, né, da capital, até de outros municípios alagoanos, não é isso? Inicialmente, no começo do projeto, era apenas para as meninas do bairro, né? Inclusive, eu quando comecei, eu morava no bairro vizinho, né, que é o Trapiche,
E aí eu implorei por uma vaga no curso de teatro, porque era o meu sonho fazer teatro. Sim. E assim como muitas outras meninas, eu não tinha condições, era uma coisa muito cara, muito distante da minha realidade. E aí quando eu soube que ia ter teatro aqui de graça, eu falei, meu Deus, eu preciso. Aí eu obriguei minha mãe a vir comigo, implorei por uma vaga, consegui. Mas conforme o projeto foi ganhando vida, foi ganhando forma, a gente foi entendendo também assim que precisava abrir para outras pessoas. E aí agora a gente abre para os bairros adjacentes, enfim. Temos pessoas também que moram lá em cima, como o Willy, e participam. Mas o nosso foco é essa comunidade periférica mesmo, assim. Sim, perfeito. Novamente frisando, se você está gostando do papo, se você está gostando do Fala Alagoana, não deixe de se inscrever aqui no canal, de acompanhar os nossos conteúdos também no Instagram, sugerir um convidado, uma convidada. E é muito importante também frisar que esse quadro, ele é viabilizado por uma aceleração do Google e também uma aceleração da Meta. Então, ajuda aí, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve aqui no canal. Lani, muito obrigada por essa conversa. Foi muito bom vir conhecer o espaço, foi muito bom vir conversar contigo. O Islã realmente é uma coisa que muita gente precisa conhecer, é uma coisa que precisa ser falado, como você mesma citou. A gente precisa esclarecer o papel do Islã, principalmente reforçar essa intenção de acolhimento, de protagonismo feminino, é uma coisa feita por mulheres para outras mulheres também. E também dessa diferenciação do rap e do Islã, que é muito importante também que a gente vá cada vez mais evidenciando, esclarecendo, para que outras mulheres possam fazer, participar, possam criar, possam se enxergar nesse lugar de artista, de escritora, de poetisa e de vencedora também, né? De chegar lá no Nacional e de ganhar de tudo isso. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala e muito obrigada por receber a gente. Antes da gente encerrar, o papo foi muito massa até aqui, e antes da gente encerrar, eu queria que você, como artista, é claro, lesse uma poesia pra gente e pudesse trazer um pouco desse ambiente pra cá agora. Tá, eu escolhi uma aqui que fala um pouco sobre o que a gente conversou, sobre esse protagonismo feminino, sobre correr atrás de uma voz que não é dada pra gente livremente, que a gente tem que correr atrás e conquistar. E o nome dessa poesia é Eu Não Nasci Sabendo Ser Livre. Eu não nasci sabendo ser livre, essa liberdade eu que me presenteei. Roubei uma muda dela na rua quando vi uma de mim outra mulher andar tão rápido. Eu roubei e plantei e reguei as raízes e fiquei com as unhas cheias de terra como memória ativa do dia em que eu rasguei o meu contrato de liberdade, porque o que eu quero não pode ser nomeado e nem controlado. Eu não nasci sabendo ser livre, esse vento, esse sol batendo e não mais nascendo quadrado, mas sim nascendo dentro de mim, uma fotossíntese eterna de dentro para fora, é isso que eu sou, explodindo essas grades igual carandiru. Agora eu cheiro a flor de laranjeira e a liberdade tem sabor de vermelho. Vermelho, pimenta malagueta. Que desce queimando no peito daqueles que não aceitam e nem digerem a ideia de que eu posso ser quem eu sou, sem dívidas e sem culpas. Eu não nasci sabendo ser livre, essa cor nos dias que eram cinzas, eu que pintei, eu que me dei de presente a cabeça deles em uma bandeja. Eles, que nunca me ensinaram que eu poderia mais, que eu seria mais, que eu queria mais, desejo, poder e dinheiro. A eles, que limitaram a nossa luta à imagem de sutiãs queimados, que não me contaram o segredo da potência dessa voz e que torceram para que eu ficasse estática, como objeto de decoração na cozinha de uma casa, servindo, nutrindo matriarca, eles que só querem vir a nós e vosso reino que é bom nada. Eu não nasci sabendo ser livre, como tudo que é ser mulher, eu não nasci com nada dado, eu tive que ir atrás, e não é essa nossa rotina, ter que abrir caminho para depois ver um macho plagiando o que é nosso, seja rima, lugar ou pódio? Comigo ninguém pode, era esse o nome da muda que eu roubei, venenosa na medida certa, não me toca que eu tô áspera, não me rala, não me tromba, não me manda relaxar nem me acalmar porque eu não tô nervosa, convicção é fato e o fato aqui é que eu sou foda. Se o mundo pode ser inferno, então a liberdade feminina é o cão, e é essa a minha sina desde menina. Voar é destino que não foi me dado por livre e espontânea vontade, mas sim foi conquistado. Espada de São Jorge nas mãos, me proteja e abra os meus caminhos. Eu chego com os 2 pés na porta e sangue nos olhos porque eu não tenho tempo a perder. Eu não nasci sabendo ser livre, mas eu preciso garantir que as nossas filhas vão saber. Obrigada. Uau! Menina, eu adorei, chega a me arrepiar. Eu digo que eu fico possuída quando eu tô rimando. Menina, ela... Bicha, chega, olha. Arrasou.